Rádio Caractere, o seu podcast literário. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga, de cortinas fechadas nesse episódio. Nada de olhar pela janela. E a escada, então? Enfim, a obra de hoje é o conto ou novela A Outra Volta do Parafuso, de Henry James. A gente está contando aqui com duas publicações. Uma da Penguin Companhia, que é, assim, sem comentários a mais. É uma tradução de Paulo Henriques Brito, um tradutor muito conhecido no meio da literatura, no meio editorial. E já atravessando aqui o link para Amazon, se você quiser comprar essa obra, tá como de costume na descrição do episódio. Exatamente. E também a gente fez a leitura, no caso eu fiz a leitura, na edição de Contos de Horror do século XIX, escolhidos por ninguém mais, ninguém menos do que Alberto Mangel. Link também aí embaixo. A tradução e as notas foram feitas por Marcelo Penn. Agora um pouquinho sobre o autor. Quem é Henry James? Nascido Henry James mesmo, sem nome no meio, sem nada, em 1843 na cidade de Nova York e falecido em 1916 em Londres, um ano depois de corrigir um erro do destino e se tornar cidadão britânico. Ele foi um escritor literariamente num ponto de transição entre o realismo e o modernismo e é considerado um dos grandes novelistas de língua inglesa. Escreveu bastante sobre as relações entre ingleses e americanos, trabalhou fatores psicológicos ambíguos dos personagens, conflitos internos e uma composição geral das suas obras que chegou a ser comparada à pintura impressionista. Se você não tem uma referência direta de memória do impressionismo, dá uma busca aí no Google pelas obras de Monet e Renoir e você vai ver mais ou menos o que é essa linha de pintura. Então alimente aí as suas retinas, refresque a memória porque vale a pena. Henry James também dedicou um tempo a histórias de fantasmas e, como não podia deixar de ser, também é considerado um dos grandes mestres nessa área. Por fim, foi indicado ao Nobel de Literatura em 1911, 1912 e 1916, mas não levou nenhum. Azar por prêmio Nobel. Enfim, um homem com muitas atividades literárias, não é mesmo? Falando então já da A Volta do Parafuso, ou A Outra Volta do Parafuso, ou o que você quiser chamar esse título, porque não há uma convenção em português. Assim, há uma convenção que é A Volta do Parafuso ou A Outra Volta do Parafuso, mas não há uma explicação muito clara de qual seria a melhor tradução. A gente tem as duas aqui no livro do Mangel. A gente tem A Volta do Parafuso e no livro da Penguin a gente tem A Outra Volta do Parafuso. Mais uma volta do parafuso? Pois é, várias voltas do parafuso, mas parece que, isso a gente lê no texto inicial, antes do conto, aqui no livro do Mangel, que o título, em inglês, tem uma relação com aumentar a pressão sobre alguém que já se encontra em posição aflitiva. Ou seja, sugere tortura. Sim, pensando como marcenaria, ou quando você vai colocar um parafuso numa peça, numa porca, você aperta ele até um certo ponto de ajuste. O fato de você tentar dar mais uma volta no parafuso pode danificar o parafuso, danificar a porca, ser aquele momento do limite que é estourado. Fica a dica. E o parafuso, ou a porca, ou a pessoa, a mente da pessoa pode espanar. É um ponto sem volta. Fica aí a dica deste conto super interessante. Que conto eu adorei. Já digo aqui de entrada. Que descoberta boa, né? Muito boa. E ele foi inicialmente publicado na revista... Me ajude aí com o inglês, por favor, porque a minha pronúncia é péssima. Foi publicado na Collier's Weekly, em 1898. Exatamente. E eu aqui, nossa, que descoberta. Uhum. Uau! 120 anos depois. Nossa, só você não leu ainda? É. Enfim, trata-se de um conto, ou uma novela, ainda tem essa... Porque ele é enorme, então ele é considerado, sim, por muitos uma novela. Que trata de nada mais, nada menos do que fantasmas. Será?
ou a mente da pessoa. Enfim, a gente tem um narrador que começa a tratar da história como se fosse a história contada por um amigo, o tal do Douglas. Que era irmão de alguém que foi cuidada por uma governanta que escreveu as cartas. Exato. E essa preceptora tinha lá uma carta, uma narrativa a respeito de uma história acontecida muitos anos atrás. E desse sofrimento mental que ela passou, né? Dessa questão séria que ela passou numa casa em que ela cuidava de 2 crianças. Aí a gente tem o início da narrativa, passando do narrador que entrou em contato com estes manuscritos, porque é manuscrito passando de mão em mão. Olha aí, já começa a dificuldade. O que pode ter sumido dali, não é mesmo? Enfim, esse manuscrito passando de mão em mão, e a gente tem no começo ali já da narrativa do Henry James, a narrativa da preceptora. O texto, a princípio, narrado por ela. Pois é, a gente tem já, começando a problematizar o negócio, 3 camadas de narração, né? Uma introdução do nosso narrador anônimo, daí tem o Douglas, e eles estão numa festa de Natal, que, né, se começa a contar histórias assustadoras e tal. Aliás, era uma prática muito frequente, eu não sei se ainda acontece, mas acontecia bastante essa questão de ficar contando histórias de terror. Então, em reunião de família e amigos. Pois é, eu acho uma prática interessante, devia ser retomada. Ah, sim, depois você vai dormir, né? Com certeza. E a gente não sabe o quanto que isso de repente foi aumentado, o quanto que isso foi trabalhado, porque, fim das contas, está se escrevendo histórias e contando histórias, e por que não dar uma floreada, né? Então as opções da gente passam a ser embarcar, acreditar que tudo é uma narração limpa, isenta, e outro caminho é ficar com o pé atrás, né? Atrás, porque a história é contada direto pela preceptora e passada pelo Douglas, então... E a gente já tem aqui, entrando já na narrativa da preceptora, ela vai falar de um chefe que a contrata para cuidar dos 2 sobrinhos, que eram órfãos, e ele não quer saber de nada. Já é uma coisa muito esquisita. Pois é, o sujeito um solteiro, bonitão, na cidade grande, de posses e tal, e... Não tá nem aí pras crianças, ele não quer saber de nada. Vai pra lá, querida, cuida das crianças e nem me manda carta. Se vira, exatamente. Exatamente. E daí ela chega lá, ela tem um contato com alguém que já trabalhava na casa há muitos anos, que é a senhora Grosse. E esta senhora era analfabeta, tinha ali as suas dificuldades, mas era alguém muito amável. Então, olha aí esse contexto. Então, a preceptora era aquele alguém que está ali para nortear a história, nortear os acontecimentos, cuidar da casa. Ela está em nome do patrão. Educar as crianças? Que crianças? Pois é, ela foi para educar a Flora, que era a menorzinha das crianças. 8 aninhos de idade. E para cuidar do Miles, quando ele voltasse da escola. Miles, molequinho bonito. Pois é, muito educado, muito gentil, gracioso. 10 anos de idade. Anjo. No Paraná a gente chama de piadujanho. Isso. Mas tudo bem, vamos. Na narrativa dessa preceptora, a gente tem alguns arroubos de... eu não sabia, eu imaginava que, eu esperava que, eu sentia isso. É um misto de memória, aquela memória afetiva, e um certo tom já de decepção, de desespero até em determinados momentos. Pois é, lembrando não porque a gente não comentou ainda no episódio, mas essa preceptora é filha de um religioso do interior. Daí quando ela chega nessa casa, na propriedade, em Bly, a primeira impressão é, nossa, que propriedade linda, enorme, majestosa, que coisa romântica e tal. E uns parágrafos depois, ela vai dizer, não é assim. Era um negócio meio degradante, uma casinha meio ruim. Ela vai trazendo essas questões de memória, a princípio com esse tom de como era bonito, como as crianças eram doces,
Os cachinhos dourados da flora. Ela vai trazendo essa doçura, essa coisa bonita, mas depois ela vai mostrando algo mais difícil, digamos dessa maneira. Inclusive no comportamento das crianças. O comportamento do Miles, né, o menino, vai mudando completamente. E a gente tem uma questão aí que ele foi expulso da escola. E ela recebeu uma carta sobre essa expulsão. Não comunicou o patrão, porque o patrão não queria saber de nada, ele não queria ser incomodado por nada e pagou bem para isso, né? Ele pagava para que ela fizesse tudo. E ela foi lidando com essa situação. Na narrativa dela parece uma coisa tão natural, assim, é criança. O que esse anjinho podia ter feito? Só que na própria narrativa a gente vai encontrando elementos que dizem que não é bem assim, que a coisa não é tão tranquila assim. E à medida que o tempo vai passando, ela vai percebendo outros elementos, inclusive elementos de fora, de fora do mundo físico, que vão influenciando no comportamento das crianças. O Miles, em alguns momentos, fala da capacidade que ele tem de ser um menino mau. E isso eu achei interessante porque não é explicitado exatamente por que ele foi expulso, mas se deixa entender que ele falava coisas para os colegas que atordoaram os pais desses colegas e coisas, e a situação chegou num ponto que não deu para sustentar mais ele na escola. E aí, por que ele falava coisas e por que ele não lembra que coisas são essas? Aí a gente tem aí uma questão que a gente vai deixando muito no ar. Lembra assim, Miles sem vergonha, mentiroso, desgranhento de 10 anos de idade. E a gente vai tendo essa criança aí sendo mostrada. É como se ela mostrasse uma imagem borrada e dissesse, nossa, isso aqui é um campo verde bonito, olha lá as flores. E à medida que o tempo vai passando, ela vai fazendo com que essa foto fique mais nítida. É mais ou menos assim que acontece, que pelo menos pareceu para mim a narrativa. Que a gente está lendo um texto que vai sendo limpo, digamos assim, de coisas que nos envolvem, que nos fazem acreditar em determinadas coisas, mas que depois ela explica ou ela tenta demonstrar que não é bem assim. Tanto que ela diz em determinado momento, nessa narrativa da preceptora, né, o seguinte: claro que eu estava sob um encantamento, e o melhor de tudo era que, mesmo então, tinha plena consciência disso. Que tipo de encantamento, senhora governanta? Então, a gente tem uns papos aqui pra trazer, mas daqui a pouco a gente fala. A gente tem que falar de outros dois personagens ainda bem curiosos. Exatamente. Quem são? Peter Quint e Miss Jessel. Pintados como dois monstros, dois horríveis, né? Aqueles que fizeram pacto com coisa ruim. A Miss Jessel foi uma antiga governanta descrita pela senhora Grose como bonita e jovem como todas as outras. Então, já tivemos várias outras preceptoras que desapareceram no mato depois de conviver com essas crianças. E ela tinha um relacionamento dito inapropriado com o Quint. O Quint foi o antigo mordomo, bonitão, ruivo, personalidade manipuladora. Foi para Bly para se recuperar de uma doença que também não é explicada pra gente, e usa as roupas do patrão, ou usava as roupas do patrão. Ele tinha e morreu de uma maneira muito estranha. Tinha um relacionamento muito próximo com o patrão, frequentando o quarto do patrão, e também tinha um relacionamento muito próximo, muito esquisito com as duas crianças. Então a gente pode considerar aí uma possível influência no Miles, e daqui a pouco a gente fala do resto. Mas ele era essa presença mais forte, intrusa, que se metia com tudo, com todos, impertinente e, de certa forma, dominador, talvez. Pode ser. E o modo como a preceptora, pelo menos no seu relato, entra em contato com essa figura é uma maneira muito particular. Porque, a princípio, ela não lida com essa figura como alguém já morto. Ela vai saber depois que ele morreu. E daí ela já vai percebendo essa influência de outro mundo dentro daquela casa. E daí a gente também tem a presença da casa. Como a gente falou no comecinho, o Glênio já comentou, a casa parecia muito bonita, nossa, que lugar maravilhoso.
no começo. E depois ela vai dizer, não, era um lugarzinho meio degradado, meio velho, não era tudo aquilo. Então a gente tem também essa questão da casa, se a gente pensar bem e prestar atenção nesses detalhes que tornam uma narrativa dessa ficção de horror muito própria, né? É muito próprio desse tipo de narrativa do horror. Essa questão de uma casa, e essa casa ser um lugar estranho, um Com lugar... corredores e quartos escuros. Sim, com coisas que acontecem ali. E essas coisas que acontecem ali, claro que é esse mote que a gente não vai entregar para vocês, mas que fazem todo o peso na narrativa dessa preceptora e que é um peso que fica entre aquela questão da realidade e da loucura, que a gente sempre encontra, ou muitas vezes encontra, nessas narrativas de horror mesmo, né? E a gente tem também até, em determinado momento, a preceptora coloca o seguinte: não posso salvar nem defender as crianças. É muito pior do que eu sonhava. Estão perdidas. Perdidas pra quem? Ou perdidas para quê? Pois é. Então, falando de relacionamentos um pouco. O que talvez você encontre nessa novela, porque o Henry James deixa muito para nós, para nossa interpretação. Lembremos daquilo que você falou agora há pouco, da imagem borrada, do impressionismo do Monet. Não foi no Google, bota Monet no Google. Você vai entender bem o que a gente tá falando. Então, talvez tenha havido aí um relacionamento homossexual entre o Peter Quint e o patrão. Talvez. Talvez tenha um relacionamento desse tipo entre o Quint e o Miles. Talvez. Talvez a gente tenha uma paixão muito forte entre a preceptora e o Miles, de 10 anos de idade. Provavelmente, pelos indícios que deixam. Mas nada disso é batido, fechado, confirmado. Até mesmo porque é uma narrativa da preceptora, se a gente pegar isso como material, né? E é alguém que narrava sob uma perspectiva. Ela tinha uma noção dos acontecimentos, ela tinha uma visão dela dos acontecimentos. Essa narrativa dela, que ela pode ter escondido muita coisa, que a gente tem aí contada por este outro narrador no começo da história. Falando em pessoas que estão vivas, pessoas que morreram, pessoas que aparecem e não desaparecem, impressão pessoal. Eu achei que a senhora Grosse estava morta também, hein? Não tinha pensado nisso. Porque a governanta vai falar com ela, tudo tranquilo, mas ela não interage muito, a senhora Grosse, né, com as crianças, até um certo ponto do livro, pelo menos, da novela. E daí ela começa a ver o Quint, começa a ver a Gessel, e assim, mas gente, lá pra tanto, eu falei, tá, mas ela não interage verbalmente tanto assim com o Quint, com a Gessel, então ok, a outra tá viva ainda. Já tinha matado a Já matei senhora. a senhora Grosse por antecipação. Porque é um negócio bem esquisito. Outra coisa que eu penso que também fica na especulação. Você não acha que o tio morre de medo das crianças? Olha, eu também morreria de medo das crianças. Eu teria medo das crianças com essa narrativa. Assim, fica lá, deixa elas lá, se longe. Vira. Não quero saber de nada. Não me traga esse problema. Né? Uhum. De qualquer maneira, é uma coisa muito interessante de se pensar a relação entre essas pessoas, porque são relações muito características e a gente está tendo uma narrativa de uma perspectiva só. A gente não tem uma narrativa, por exemplo, da senhora Grosse ou de uma das crianças. Poderia trazer outros elementos. Presos a essa perspectiva, a gente pode olhar essas relações de uma maneira um pouco estranha. E daí a gente tem essas relações muito naquele clima, sabe? Morro dos Ventos Uivantes, que não tá tudo muito claro. Eu pensei muito nessa questão dessa atmosfera. Me fez lembrar a atmosfera o Vale das Três Colinas, por exemplo, do Hawthorne, que a gente leu já faz um tempo. Até a gente pode deixar o link na descrição do episódio que a gente fez sobre este conto. Aliás, obra traduzida pelo pessoal do Literatura Descoberta. Nossa, muito elas são obrigado. ótimas, assim. E fazem um trabalho muito bom, muito interessante. E acompanhem lá nas redes sociais, porque elas sempre têm novidades sobre a tradução, dicas, e é bem legal. Mas voltando, a gente tem essa atmosfera um tanto nebulosa, né? Essa coisa um pouco... Será que é isso? Será que não é? Será que ela tá vendo coisa? Tá sempre nesse limite.
de a preceptora tá vendo coisa ou ela está vendo o que realmente está acontecendo. Até o final. O final é de um impacto incrível. Incrível, assim. A gente fica com o coração apertado, assim, e fica... É isso. Porque é um baita de um final, assim. Eu adorei esse final dessa história. Porque ela vai construindo, essa narrativa vai sendo construída com essa preparação das coisas acontecendo, do modo como ela vê, do modo como ela diz que se enganava, que era uma... Em determinado momento ela diz, era uma cilada. E a gente fica pensando, como assim era uma cilada? E tudo isso vai sendo construído e a gente vai acompanhando aquilo. Em determinado momento a gente não consegue mais parar. A gente quer saber o que está acontecendo naquela casa, o que acontece com aquelas crianças, por que elas agem dessa maneira. E dessa maneira, tanto de uma maneira muito doce, como de uma maneira muito estranha. Fica aquela coisa assim, duvide de tudo que é bom. Aliás, duvide de tudo que é bom demais. Sabe? As aparências enganam e tudo que é bom demais é bom desconfiar. É meio essa a mensagem da preceptora, assim, tava muito bom para ser verdade. Tava muito bom, muito tranquilo, eu não tinha trabalho com as crianças. Ganhava bem. Elas eram, né, 2 docinhos, duas queridezas. Ela chama dos anjinhos no Os começo, anjinhos. Meus anjinhos. Quando começa a chamar muito de anjinho, a gente já fica... Epa! Mas é um conto que vale muito a pena. Fica aqui a nossa indicação. A gente não tem como contar mais, porque senão a gente realmente vai entrar em aspectos da história, e ela é longa, tá? Pois é, são 24, 25 capítulos. Sim. Eu senti coisa que você não sentiu, né? A gente tava conversando antes de gravar. Uma lentidão até ali o capítulo 8, mais ou menos. Eu não senti isso. E depois eu senti que engrenou. A impressão que eu tive é que na carta a preceptora tava preparando o leitor realmente, ganhando a confiança do leitor, explicando o negócio para quem ia ler esse relato dela, né? E a partir do capítulo 8 vai que vai. Ou apresentando aquela figura borrada, não é mesmo? Só que passou o capítulo 10, você não larga mais o livro. Dali pra frente é um tirão até acabar a novela. E aquilo fica na cabeça, uma história que fica na cabeça, mesmo que quando você termina. Você fica pensando nos personagens, fica pensando na narrativa, você volta pra ler o final de novo. Porque é incrível, esse final é incrível. E é uma novela, assim, muito, muito bem feita. Eu não tive como não... Até gaguejo? Não tem como. Porque não tem como não dar uma nota máxima, pra mim, tá? Na minha opinião, eu sei que tem gente que não gosta, provavelmente ouvindo a gente, que vai discordar completamente. Mas no que eu consegui ver, eu achei enxergar... chato. Pode ser. Tem o direito de estar errado, fica tranquilo. Não, você tem o direito de ter a sua opinião e ela verdade. é respeitada de qualquer maneira. Isso aí. E fica aí essa dica de novela para quem não conhece nada do Henry James, para quem nunca leu, para quem só ouve falar, mas isso aí é de terror, eu tenho medo. Não fique. Leia de dia e tá resolvido. E se você gosta desse estilo, leia numa noite de vento. Não leia, não. Tem medo, né? A pessoa tem medo. Assim, a gente aqui em casa, a gente tem uma questão que determinada pessoa aqui de casa não conseguiu assistir a Residência Hill durante a noite. Imagina ler esse conto durante a noite. Então, vai ler com tranquilidade. Não tá no momento, então não lê. Mas fica a recomendação fortíssima de um conto muito bem construído que vai levando a gente para essa narrativa. E o bom é prestar atenção nesses detalhes. Nessa narrativa um tanto nublada no começo, um tanto floreada no começo, essa beleza toda dita no início. E à medida que o tempo vai passando, que a narrativa vai avançando, a gente tem outra perspectiva se formando. É incrível, a gente vai lendo junto com a preceptora a situação. Você falou agora da Residência Hill, a Volta do Parafuso, ou a outra Volta do Parafuso, ou Maldito Parafuso Espanado, também rendeu diversas adaptações para cinema e para outras modalidades aí de arte. E algumas bem cotadas, algumas que escracharam um pouco mais o relacionamento entre a preceptora e o Miles e tal. Mas ainda a nossa recomendação, como de costume, é para leitura da novela. E parece que até vai sair, se não me engano, na Netflix, mais uma adaptação.
Olha A só, não maldição estou sabendo disso. da residência Bly, um negócio assim, inspirada no parafuso do E Henry saiu um James. filme faz um tempo atrás, acho que foi ano passado, com aquele menino do Pode ser esse que eu tô Stranger confundindo, Things. então, é possível. É, pode ser. Porque Minhas ele... referências de novidade pra tela vão até 2010, mais ou menos. Ah, foi ontem. Aham. Daí... Lançamento. Resgate do Soldado Ryan. Então a gente tem essas adaptações também, lembrando que são adaptações, são leituras. Porque isso parece, no nosso ver aqui, até os dois lendo, foram percepções diferentes também. Uhum. Por exemplo, a questão da lerdeza do começo, que o Glenn ficou, muito lerdo, o começo ali é chatinho. Prolixo. Eu vai. não senti dessa maneira. E daí vem outra questão que a gente pode levar em consideração, que é a tradução. A tradução que o Glênio leu pode ter essa diferença de narrativa que tornou a experiência um tanto lenta no começo. E essa edição que eu li, que é a da coletânea de contos de horror por Alberto Mangel, não me fez sentir dessa maneira. Não fez com que eu sentisse que é lento esse começo. Até quando eu vi, eu já estava ali no meio, já estava assim, gente, o que está acontecendo aqui? Isso não é nada do que ela estava falando. E é muito bom, muito bom. Foi interessante até acompanhar a tua leitura de longe, porque era cada respirada funda, você em cima do livro ali. O quê? O quê? E marcava, e colava o post-it, escrevia alguma coisa e de repente, de novo, eu falei, nossa, é ótimo. É um conto muito bom. Preciso voltar nele em outro momento, quero voltar nele em outro momento. Então, é leitura para ser relida. Sem dúvida. Sem dúvida. Fica aí a recomendação fortíssima da Rádio Caractere. Encerrando a minha participação, então, recomendo esta novela para a nossa amiga Ana Dinibier, autora que está lançando algumas coisas na Amazon também. A gente vai deixar os links aí embaixo para quem se interessar. Que exemplo nessa novela de construção de personagem com poucos recursos e com pouca descrição e um detalhe aqui, um detalhe ali, você monta todo um arcabouço para cada personagem, uma coisa incrível. Até os personagens, eles nos são dados para que a gente os recrie. A gente completa cada personagem com as nossas referências e com nossos medos. Então, olha aí a dica. Dito isso, recomendações para você que nos ouve, que acompanhou a gente até agora. Leia. Aproveite outubro, que é considerado o mês do Halloween. Tem medo? Leia de dia. Mas leia. Que é impressionante. Não tem como falar melhor dessa obra. É isso, gente. Fica aí a nossa recomendação, o nosso agradecimento por nos acompanhar até aqui e aquele recado de sempre. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Entre em contato conosco. Links na descrição do episódio. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.